Entrevista da semana. Nós vamos conversar com o desembargador Lédio Rosa de Andrade. E o nosso assunto é desobediência civil e direito constitucional. Desembargador, muito obrigado por nos receber aqui. Prazer é meu, sempre uma satisfação participar desse programa tão importante para a vida jurídica catarinense brasileira. Desembargador, vamos entrar no tema então. O que é a desobediência civil? Vamos conceituar isso. Bom, a desobediência civil é um tema filosófico, jurídico, que remonta à filosofia pré-socrática, pré-clássica. Acho que o tema, pela primeira vez, foi abordado na obra de Sófocles, Antígona, quando o cidadão se rebela contra o Estado injusto. O que é desobediência civil? É exatamente o dilema de como reagir o cidadão comum quando o Estado é injusto. Porque nós temos três formas de reagir. Uma é a passividade, aceitar a injustiça do Estado e se submeter à tirania. A outra forma é a revolução, é você, de forma violenta, atacar o Estado através de armas, através da força, e combater na guerra contra um Estado injusto. E a desobediência civil é o meio termo. É quando você, diante de uma lei injusta, diante de um Estado injusto, você não aceita a lei do Estado, entretanto, sem o uso da violência. Você simplesmente desobedece. Ela pode ser criminalizada, ou seja, ela pode ser encarada como um crime? Em que circunstâncias isso acontece dentro da Constituição? Depende ao que você está desobedecendo. Por exemplo, existem desobedientes civis que não pagam imposto, porque acham que o Estado, através dos impostos, está agredindo os seus direitos. Isso leva aos crimes tributários. Há, por exemplo, um caso recente de desobediência civil no tocante a não fazer o serviço militar. Isso é muito comum na Espanha, quando eu morei lá fazendo meu doutorado. Os jovens pacifistas, absolutamente contra a guerra, se negavam a participar e a ingressar no momento que tinham que ir ao exército. Bom, isso tem penalidades previstas na lei. No caso da Espanha, o governo permitiu uma alteração legislativa para que as pessoas que não queriam servir o exército prestassem serviço à comunidade. Aí você tinha os desobedientes civis normais, que aceitavam e prestavam os serviços à coletividade, e havia os desobedientes civis radicais. Diziam, não, eu não vou prestar um serviço à comunidade, porque isso também é uma pena, e eu não aceito a lei primária que me obriga a ser violento, me obriga a usar arma, porque eu sou contra usar arma. Nesse sentido, a gente está dando um caráter positivo à desobediência civil, né? A princípio, se entenderia ao contrário. Há um entendimento positivo nisso, de se julgar aquilo que é injusto, que deva ser justo. Esse é o objetivo. Mas o primeiro grande teórico que escreveu e deu esse nome de desobediência civil foi Thoreau, um norte-americano, e ele tem uma frase muito interessante que ele diz que diante de um Estado injusto, o único lugar digno para um homem correto é o cárcere. E a partir do Thoreau, nós temos os exemplos práticos de Gandhi e de Martin Luther King, que foram pessoas que se postaram contra determinado Estado, desobedecendo às leis segregacionistas, no caso de Martin Luther King, e as leis racistas, no caso de Gandhi contra as leis inglesas, e todos eles pagaram caro, né? Pagaram com a própria vida. Desembargador, e quais são as desobediências civis que podem estar dentro da nossa Constituição? Bom, aí a questão é que a desobediência civil, voltando à tua pergunta anterior, que eu acabei escapando dela, ela pressupõe reformas, né? Inclusive, pode chegar ao ponto de revolução não armada, de revolução pacífica, né? Evidentemente, a Constituição ela prima pela manutenção do status quo legislativo. E a desobediência civil é uma tensão contra o status quo legislativo, porque é injusto e busca modificá-la. Então, a justificativa, a legitimidade
da desobediência civil não pode ser encontrado no próprio aparato jurídico do Estado, porque ela luta contra esse aparato jurídico do Estado. Então, a desobediência civil, ela busca, muitas vezes, amparo no direito natural, que é muito perigoso, ela busca fundamento nos direitos fundamentais, que são direitos de nível mundial e que se confrontam, muitas vezes, com os direitos locais e com os direitos estatais. Então, ela sempre tem uma legitimidade para cima maior do que o próprio direito estatal. Bem, vamos falar então de quem deva ter sensibilidade para entender essa desobediência civil e propor uma reforma na Constituição. Como é que isso acontece? É um caminho de revolta contra a injustiça não violento. O grande problema na filosofia que justifica é quem tem o poder de dizer quando o Estado é injusto ou é justo. Mas há uma outra coisa, e nós não podemos negar, que o sentimento comum da população sente quando a coisa é injusta. Nós temos agora, por exemplo, a reforma tributária, a reforma trabalhista, né, que apesar de toda a propaganda do governo, nós sentimos que é injusto, né? Bom, então como se postar em relação a isso? E aí volta lá ao início da minha entrevista. Você pode se conformar e obedecer passivamente e pagar o preço da injustiça. Você pode se revoltar e partir para a violência através dos processos revolucionários, que o mundo já conheceu vários. Ou vem a terceira alternativa, que é você desobedecer, mas se negando a usar a violência. Desembargador, a última pergunta. A desobediência civil, ela tem proximidades, ela tem diferenças entre a anarquia e o vandalismo? Sim, diferenças fundamentais. Porque o vandalismo é a violência desenfreada sem um objetivo muito claro. O anarquismo, digamos, é uma falta de regras, uma destruição total da ideia de poder e de hierarquia. A desobediência civil é uma forma organizada da sociedade civil, não só organizada, mas organizada não violenta, porque a desobediência civil não admite a violência física, e que tem como fim, que tem como escopo, que tem como objetivo exatamente que a sociedade civil, de forma organizada e pacífica, reaja contra a tirania do Estado. Desembargador Lédio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço.